Voz da Manutenção é um oferecimento de Brascar Implementos Rodoviários. A solução completa em furgões, siders e carrocerias. Com inovação e alta qualidade, a Brascar garante a durabilidade que o transporte de cargas exige. Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Bom dia a todos os amigos aí da TV Caminhoneiro. Já passamos os 10 mil inscritos aí no canal da TV Caminhoneiro. É uma honra fazer esse conteúdo para você que está aí nesse momento na boleia do seu caminhão, que está aí nesse momento numa concessionária, ou está nesse momento aí numa casa de peças, comprando peças para o seu caminhão. E por falar em casa de peças, hoje a gente recebe aqui, tem a honra de receber um cara que tem história com caminhões, com concessionárias, com casa de peças. Aliás, deixa ele mesmo se apresentar. E aliás, já começa muito bem que tem um nome parecido com o meu. Qual é o seu nome? Marcos Araújo. Marcos Araújo. Fala para que o pessoal aí de casa se apresente um pouco aí. Quem é o Marcos Araújo, o que é que o Marcos Araújo faz e onde o Marcos Araújo está inserido atualmente. Perfeito. Eu sou Marcos Araújo. Comecei a trabalhar aos meus 18 anos na Scania, mais de 20 e poucos anos, né? Depois fiquei um pouco na Mercedes, mas pela Scania também trabalhei em muitos países, né? Fui para o México, fui para o Texas, São Antônio, trabalhei em Angola, Nigéria, para uma abertura de um concessionário lá também. Fiquei no Chile por um tempo, cuidando do projeto de ônibus e também de mineração, né? Então, muita experiência adquirida aí nesses anos de Scania, né? E falando de Scania, Scania é uma baita empresa, né? Uma baita marca, onde eu desenvolvi muito dentro dessa empresa, trabalhando em planejamento, trabalhando em processos, melhorias contínuas, né? E isso tem me ajudado muito para chegar onde eu cheguei aqui até hoje. Foi seu primeiro emprego, Marcos, a Scania? Sim, a Scania foi... Na verdade, eu trabalhei antes, né? Com 12 anos, eu comecei já a trabalhar numa empresa de fazer brinco. Fazer brinco? Fazer as brincos de prata, né? Brinco de prata? Com 12 anos. E aí depois eu fui para uma loja de material de construção que chamava Tudolar, e ali eu trabalhei na parte logística, depois fui para vendedor, e aí sim eu passei para a Scania, né? Mas tive aí um problema de saúde com 17 anos, né? Fiquei 3 dias em coma e muito tempo de cadeira de roda, até descobri que eu tinha um problema de pâncreas, né? E depois superei tudo isso e eu acho que Deus me deu muita força e energia para eu começar a vida a partir daí, né? E aí eu entrei na Scania numa central de atendimento para motorista na estrada, né? Então eu fiquei quase 4 anos nessa central. Os motoristas que tinham problema no caminhão, na estrada,
ligava para o 0800, Ah, é o famoso 0800. Scania Plus. O Scania Plus. Isso. Agora acho que é Scania Assistance. Scania Assistance, é isso aí. É o André Favareto lá que... O André Favareto. André Favareto Eu comecei com o trabalhou, André né? Favareto de início, né? E eu fiquei 4, 5 anos lá, nessa central. Então a gente conhecia o Brasil todo, acionando os mecânicos de madrugada para ajudar os motoristas na estrada e falando com muitos motoristas nesse Brasil, que são muito gente boa, um pessoal muito gente boa aí no trabalho do dia a dia, né? Foi muito interessante esse trabalho, uma porque você conhece um pouco de cultura de cada estado, né? Do norte, do sul, os motoristas ligando, contando um pouquinho de problema de carros, de caminhões, ônibus, né? E outra, que você tem um conhecimento do produto, porque todas as falhas que iam surgindo, você vai aprendendo com as falhas, né? Isso aqui eu já sei o que é, isso aqui é um turbo. Saiu fumaça branca, é um turbo compressor. Então você acabava ajudando. Não, isso aí já vou chamar um guincho, né? Então é muito interessante essa fase que eu passei nessa central, de um aprendizado junto com o Luiz Pegorim na época, né? Luiz Pegorim. Luiz Pegorim. É. Então você passou nessa central aí 4 a 5 anos? 4 a 5 anos. Aí depois eu fui para assistência técnica, fui para a área de desenvolvimento da rede, ajudamos aí mais de 50 concessionários abertos no Brasil todo, né? Depois fui para o Uruguai, e depois disso eu comecei a trabalhar na América Latina, né? Atender toda a América Latina, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Uruguai, Argentina. E aí passou um tempo, eu fui para o Chile. E antes de ir para o Chile já tinha o projeto lá da Angola, Nigéria, tinha projetos na Suécia também, que eu fiquei um tempo na Suécia. Então foi um desenvolvimento aí muito bom para mim, né? E também para a empresa, porque a gente agrega valor também durante os anos, né? Desenvolvendo e entregando valor para a empresa também, né? Entrega muito valor. E depois do Assistant, do Scania Plus, que agora é Scania Assistance, você também trabalhou na assistência técnica. Assistência técnica, aí fui para a área de peças. Você trabalhava com o João Luiz Buzzi na assistência técnica? Esse é um fenômeno. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço aí. João Luiz Buzzi. João Luiz, 50 anos de Scania. Esse cara merece os aplausos. Merece os aplausos. Nossos aplausos. Aplauso ao pessoal que está em casa. Um cara finíssimo, uma educação, uma elegância, uma educação de encantar, Marcos. Muita educação, muito respeito com a rede de concessionários. Toda a rede gosta ainda do João Luiz, né? Pelo suporte que ele deu aí nesse tempo todo aí. E também eu visitava a Codema, né? Onde eu conheci o Júlio. Júlio Scalici. Um cara, para mim, cara, é meu irmãozão, o Júlio. Aprendi muito com o Júlio também, né? E ele falava, Marcos, você era o único engravatado da Scania que descia na área mecânica, que na época ele era mecânico, estava montando os motores lá. E eu falava, e aí, Julião? E dava um abraço para ele lá embaixo. Nessa época o Júlio era o quê, Marcos? Ele era mecânico. O Júlio hoje, para você aí de casa, caminhoneiro, o Júlio é diretor de manutenção da Multilixo. Era mecânico. E ele deve lembrar desse gesto até hoje, né, Marcos? Até hoje, cara. Às vezes, quando a gente almoça, toma um café, né? Inclusive com o Jefferson lá da Scania, da Mercedes. E ele comenta, Marcos, você é o único engravatado que descia e conversava com a gente. E hoje é um amigão meu, né? A gente toma café, às vezes almoça, mas vale a pena, cara, de estar do lado do Júlio, porque é um cara fantástico para mim. O Júlio Scalici. Ele até mandou uma mensagem aqui, Marcos, falando que você era um fenômeno. Tanto no profissional quanto no pessoal. Que você era um fenômeno. Aproveitar aí um grande abraço pro Júlio Scalici. Um abraço, Júlio. Abraço aí, Júlio. Então você trabalhou com feras aí. É isso, né? Você vê como uma atitude simples, uma atitude de educação, de gentileza, marca a vida das pessoas. Marca muito a vida. Marca a vida das pessoas. E nesse caso você marcou a do Júlio Scalici. E, pelo visto, você mantém a simpatia, né, Marcos? Sempre. Você mantém a simpatia. Tem que manter, né? Tem que manter a simpatia, a educação faz parte. E você passou quanto tempo ali na assistência técnica, Marcos? Na assistência técnica eu fiquei ali uns
no máximo 3 anos. E por que isso, né? Eu sempre procurei também, porque 3 anos é um tempo ideal para você aprender o que está lá dentro da área de processos. E depois desses 3 anos, eu fui para a área de peças, aí fiquei mais 3 anos. Depois de 3 anos, eu fui para a área de desenvolvimento da rede também, 3 anos. Aí você me pergunta, mas Marco, por que sempre 3, 4 anos? Porque é o momento de você se desenvolver, entendeu? Então, depois que você desenvolve, o primeiro ano, você está aprendendo ainda o processo daquela área. O segundo ano, você já começa a praticar e aprender cada vez mais para ser o especialista daquela área. O terceiro, você já tem que ensinar quem está entrando na área ou quem ainda não cresceu, tem que ajudar a pessoa a crescer. E aí, conforme foi surgindo oportunidades dentro da Scania, eu fui mudando de área. Poxa, essa área da técnica eu já entendi, já conheci, virei aqui um especialista de conhecimento do produto. Agora eu vou para a área de desenvolvimento da rede. Mesma coisa, fiquei lá uns 3 anos, conheci o que é desenvolvimento da rede, montei vários concessionários, conheci o Brasil todo aí, né? Ajudando no desenvolvimento da rede de concessionários Scania. Ô Marcos, E aí foi. Explica para o pessoal de casa aí, para o caminhoneiro que está lá em casa, que é impactado por esse trabalho de desenvolvimento da rede, o que faz a pessoa lá que está ajudando no desenvolvimento da rede? O desenvolvimento da rede, ele faz uma análise no Brasil todo para a gente estar mais próximo do cliente. Então, além de ter os concessionários, você começa a identificar aonde os nossos clientes estão, que eu não tenho concessionário mais próximo. Esse é um ponto. E o outro ponto é você ter uma rede estruturada para atender bem o cliente quando o cliente chega numa concessionária Scania ou Mercedes ou qualquer marca. Mas o objetivo final é preparar a rede de concessionários para entregar a solução de imediato para os nossos clientes finais. Olha que excelente. Tem um cara que mandou uma mensagem, me permite ler a mensagem de mais um cara que a gente conhece aqui? Vamos lá. Luiz Pigoso. Conhece Luiz esse Pigoso, também? cara. Mandou aqui, esse é gente fina, assim, esse cara é um dos melhores. Luiz Pigoso. Chegou a trabalhar contigo, né? Luiz Pigoso, ele trabalhou na assistência técnica, né? E eu fiquei muito tempo com ele e aprendi muito com o Pigoso. Muito. O Pigoso tinha uma experiência fantástica, tinha alguns problemas de ônibus aí para resolver em Goiânia, em Brasília, no Espírito Santo. E ele já dava umas dicas, Marcos, vai por aqui, vai por ali. E eu aprendi muito com o Pigoso. Pigoso é gente boa, bueníssima. Bueníssima. Então, gente boa demais. Então aí você também conheceu o Pigoso, desenvolvimento da rede você desenvolveu, aí você é estrategicamente para atender o maior número numa menor região possível, numa menor distância, correto, Marcos? É para entregar qualidade. Para entregar qualidade. Cliente, e o cliente comprar um produto e estar seguro que vai ter o pós-venda do lado dele quando precisa, né? Muito então, bem, cara. Esse é o foco. Eu tenho uma curiosidade agora pessoal, não claro. tá nem combinado isso daqui. E como que é abrir essas daí na Angola, Marcos? Fiquei curioso para saber como que foi a experiência. Angola foi fantástico. A gente tinha um projeto grande, que a Odebrecht tinha acho que quase 1.500 caminhões, que comprou da Scania, e a gente precisava montar um concessionário em Angola. E aí montamos um grupo de trabalho na Scania. Estava a Renata Perussi, o Márcio Gazola, através da gestão do Matias Calbaum, né, que hoje está na International, e montamos esse grupo de trabalho e fomos. E era uma empresa de Portugal que estava abrindo o concessionário, então nós fomos ajudar em todos os processos. Processo de infraestrutura, processo de gente, treinamento, a parte de logística, os caminhões estavam chegando, a parte de peças, para garantir para o Odebrecht que sim ou sim a Scania vai estar lá suportando e ajudando na manutenção desses veículos aí. Mas foi uma experiência enorme, é muito triste, né, de ver. Hoje Angola se desenvolveu cada vez mais, mas na época que eu fui é muito triste de ver a pobreza, o tema de guerras, né? E a gente acaba voltando meio para baixo, né, meio down. Eu até entrei no avião, voltando para o Brasil, e comecei a chorar, porque às vezes a gente reclama muito da vida, né? Nossa, estou aqui no meu país, e fica reclamando, mas não sabe o nível que está outros países e as situações de algumas famílias, né? Que está muito mais abaixo aí, e é muito triste. Então a gente tem que dar valor
para a vida que a gente tem hoje, né? E agradecer a Deus. Olha que experiência legal. E olha, é incrível, pessoal aí de casa. Vocês não sabem. Eu vi um vídeo do Marcos no LinkedIn e falei, nossa, que cara inteligente. Vou convidar esse cara aqui pro podcast. Foi de uma simpatia, de uma elegância, de uma educação. Agradeço imensamente a tua simpatia, a tua elegância, a tua educação inspiram desde o primeiro contato. Eu que agradeço. A gente depois descobriu que a gente tem vários nomes em comum. Muitos. E ele não sabe, mas tem mais um agora, nome Mais comum. Tem mais um. Eu não sei se você conhece, mas nessa daí que vocês ajudaram a montar, trabalhou um cara que foi gerente meu, o Ed Carlos, que era consultor em São Bernardo. Ed Carlos. Ed Carlos Gomes do Nascimento. Foi consultor em São Bernardo e ele foi consultor durante 1 ano em Angola. Foi isso mesmo. Foi consultor durante 1 ano em Angola, mano. Olha isso. Sabia dessa? É pequeno demais. O mundo é pequeno. E o Ed Carlos me partilhou exatamente essa sua visão de Angola, essa sua experiência que você teve com Angola. O Ed Carlos. Ele fez essa partilha comigo. Ele foi lá, você consultou, ficou 1 ano. Olha você não consultou em Angola. Você vê? Sabia dessa, Marcos? Não sabia. Conhece o Ed também? Conheço. Olha só como esse mundo é pequeno. Então, as nossas histórias se conectam. Bastante conectada aqui. Bastante. E é legal ver essas histórias conectadas. E depois que você passou o desenvolvimento concessionário, aí você encerrou seu ciclo na Scania ou teve mais um ciclo, Marcos? Não, aí eu fui para o Chile, morei no Chile por 3 anos, fazendo todo esse desenvolvimento de ônibus e mineração. Ajudei também a América Latina toda, Peru, México, com toda a padronização de concessionários aí na América Latina. E depois daí, quando eu voltei do Chile, uma empresa de headhunters me chamou e falou, olha, tem uma oportunidade para você. E eu fui nessa empresa e eles falaram, olha, é a Mercedes-Benz. E eu fui fazer uma entrevista na Mercedes e eles me convidaram para eu assumir lá o mercado da Colômbia, né? E a gente tinha lá carros, vans, caminhões e ônibus. Também o Freightliner, também o caminhão Fuso, a gente montou um CKD lá para fazer todo o processo, né? E fiquei 5 anos na Colômbia. 5 anos? 5 anos. A gente desenvolveu muito o mercado lá, um market share de 13%, passou para 40%, então foi um trabalho fantástico, né? Isso você já está pela Mercedes, correto? Isso pela Mercedes. Posso só falar que mandou um abraço também aqui da Mercedes? Claro, aproveitar aqui? Claro. A galera aqui, felizaça com você. Conhece o José Resch? José Resch, cara. José Resch, conhece esse fenômeno? José Resch é fantástico, cara. É um cara... Quem quer aprender com o José Resch de como tratar um cliente é ele. Porque ele é um cara que ele sabe conversar com o cliente, ele está muito próximo dos clientes, né? E um abração para você, José Resch, que é um cara fantástico e um cara que está todo dia feliz, cara. Eu nunca vi o José Resch triste. Verdade. Todo dia para frente e falando de cliente, né? Então ele fala, vamos clientar, né? Sempre falava, vamos clientar hoje. Então é isso aí, cara. Parabéns aí e um abração para você. Saudades do amigo aí. O José Resch mandou, você é o cara. Você é o cara. Você é o cara. Bom, José Resch mandou. E aí, essa experiência na Mercedes, você falou que aumentou o share de quanto para quanto, Marcos? De 13% para 40% aí das marcas. É um baita do aumento, né? Nós 27%. desenvolvemos muito as redes de concessionários, né? E fizemos um grande trabalho lá, né? Um grande trabalho. Grande trabalho. Ficou quanto tempo na Mercedes? 5 anos. 5 anos na Mercedes? Na Colômbia e 2 anos aqui. Então, 7 anos no total. 7 anos. E aí o Felipe Schirman conversou comigo, porque ia ter umas mudanças na Mercedes, falou, enquanto não muda, porque aí veio o Covid também, né? Vai lá para Sambaíba, é um cliente grande aqui de São Paulo, faz uma consultoria para eles. E eu fui na Sambaíba, fiz uma consultoria, e os donos, né, o César Fonseca, que eu tenho um carinho muito grande, o Carlos Alberto também da Fonseca, gente boa demais, bueníssima. O Carlos Alberto hoje ele é o dono das concessionárias Mercedes aqui de São Paulo, e o César é irmão do Carlos Alberto, que coordena aí todo o transporte da Sambaíba Transportes, né? Transportes urbanos. E aprendi muito com esses dois também, gente bueníssima, cara de coração, né, o César. E fiquei 5 anos aí como diretor da Sambaíba, né? 6 mil funcionários. 6 mil funcionários? 6 mil funcionários. Aí melhoramos processos, melhoramos rotina,
Trabalhamos muito próximo aí de todos os funcionários, motoristas, mecânicos, parte de peça, né? E foi muito boa essa passagem na Sambaíba, um aprendizado enorme com o César Fonseca, cara. Um cara nota 1000, não é nem 100, é nota 1000. Aproveita e já manda um abraço para ele. Um abraço, Cezão. Um abraço, César Fonseca. Saudade de você aí, mas é um cara que eu aprendi muito com ele, é um professorzão. Ótimo, excelente. E aí, depois dessa experiência na Mercedes, aonde esse Marcos que tanto anda do... Aí, saindo da Mercedes, eu fiquei 5 anos na Sambaíba Transportes. Na Sambaíba? E da Sambaíba, agora eu estou na Morelate, como CEO da Morelate, né? Morelate é essa empresa aqui? É essa empresa aí. Morelate? Fala um pouco mais aí sobre a Morelate, Marcos. A Morelate, eu já era cliente da Morelate, né? Porque sempre quando eu precisava da Morelate, na Sambaíba, estava sempre presente. Peça de sábado. Olha, Morelate, preciso de uma peça no sábado. Me traz peça no domingo. Então era de imediato, né? Então o atendimento da Morelate hoje é excelente. Eu como cliente, e agora estando lá, isso não mentiu, que a Morelate está sempre focada em atender bem nossos clientes, né? Com qualidade e com preços muito competitivos, né? A gente trabalha só com marca premium, né? Temos aí uma relação muito grande com grandes marcas, né? E para poder entregar qualidade para o nosso cliente final. A Morelate vende peça para caminhões? Caminhões, ônibus e vans. Caminhões, ônibus e vans. E agora temos também todo um trabalho com os barcos a gás no Rio. Temos também com a parte de gerador de energia em Manaus, que estamos com um projeto. Então tem muita coisa por vir aí com a Morelate. E uma parceria com a MWM também, muito grande. A gente está avançando na Colômbia, estamos avançando no México, vamos avançar também no Chile, né? Então tem bastante potencial para a gente crescer na América Latina também. A Morelate está localizada aonde? Aqui tem algumas, né? Essa aqui, por exemplo, é o nosso CD lá do Espírito Santo, né? Tá exatamente assim, com esse layout. E o nosso CD do Espírito Santo, ele, pelo benefício fiscal, a gente vende muitas peças daí para São Paulo, né? E muitas peças mesmo, para ter um benefício, um preço especial para os nossos clientes aqui. Explica para o pessoal de casa, lá para o caminhoneiro que está aí em casa, que vai ver esse programa aqui, o que é que impacta isso na hora dele comprar a peça? O que é esse benefício fiscal? Porque a gente fala benefício fiscal, isso e aquilo, mas o caminhoneiro de casa vai entender a linguagem do bolso dele. Claro. Vai ser mais barato para ele na conta final, é isso? Vai ser mais barato, né? Tem clientes que não pagam de FAO, né? Então isso tem todos os benefícios aí por margem de 7 a 10% a menos, né? No valor de uma peça. E é um benefício que agrega muito valor para os clientes de São Paulo e também para outras regiões aqui das outras filiais que a gente tem, né? Isso mexe no bolso realmente do nosso cliente final. Então, o caminhoneiro que quiser comprar vai pagar um preço mais barato exatamente por causa desses detalhes aí. Exatamente. No final da conta vai sobrar mais dinheiro pro pão com ele do cafezinho. Exato. No final do mês vai sobrar um pouquinho. No final do mês sobra um pouquinho a mais pro cafezinho dele, para comer aqui. Muito bem. E você, a Morelate tem filial onde aqui, Marcos? A filial ela tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, São José dos Campos, Araçatuba. Então nós estamos muito bem localizados e estamos com projetos com clientes grandes aí, com Jacó Barata em Brasília, montando lojas dentro também das garagens dos clientes. Somos muito flexíveis com isso para atender nossos clientes lá na ponta. Eu vi aqui que no desenho aqui, pelo menos nessas fotos aqui que eu tô vendo aqui, a Morelate tem o verde faz parte das cores ali da Morelate. É uma pegada meio sustentável, tá ligado a isso aí? Tá ligado à sustentabilidade e também tá ligado ao nosso fundador da Morelate, que é o Nivaldo, né? Um cara muito especial para mim. E é um cara que criou a Morelate, que desenvolveu a Morelate. E também ele é palmeirense, então também... tá ligado? Tá ligado com o Palmeiras, tá ligado com sustentabilidade, mas é um cara fantástico, o Nivaldo contou toda a história para mim, né? Um abração, Nivaldo.
Moreira. Eu fiquei curioso Cara, aqui. muito gente boa. Fiquei curioso. Pode contar um pouquinho da história aí? Posso Conta um sim. pouquinho dessa história aí, que eu fiquei curioso agora. Não, o Nivaldo começou aí do zero, né? Comprando peças e vendendo. E com isso começou a pegar muita relação com os clientes. E aos poucos, ele mesmo fazia as notas fiscais, ele mesmo faturava, ele que separava as peças. Então é um cara que começou do zero e hoje dá muito valor para o nome Morelatti, né? Porque não é fácil você começar do zero e aos poucos ir crescendo, né? Na vida da gente, a gente tem que lutar para aquilo que a gente quer, para o nosso sonho. E o Nivaldo hoje tem um sonho aí muito realizado com o nome Morelatti, né? Tem um carinho muito grande. E pelo esforço dele, porque sem eles isso aqui não estaria em pé. E hoje ele é um exemplo aqui em São Paulo e em todo o Brasil, né? Na parte de distribuição de peças, na parte de entregar a solução para os nossos clientes. Então, parabéns, Nivaldo, por todo esse esforço para manter a Morelatti viva aí e com muita qualidade e eficiência para os nossos clientes finais aí. Um abração para você. Um abraço aí pro Nivaldo, não conheço. Nivaldo, tá convidado a aparecer aqui. Quando quiser, está convidado a aparecer aqui no podcast aqui, contar mais sobre a Morelatti também aqui, ver que o Marcos está contando pra gente aqui já. Ô Marcos, e lá na Morelatti, vende todos os tipos de peças? Se eu quiser, por exemplo, comprar filtros hoje lá, eu consigo comprar também? Qualquer tipo de peça. Qualquer tipo de peça? Inclusive, né, o Nivaldo, ele tem como premissa de ter todo o portfólio. Ele não quer que falte peça, nenhuma peça, que seja uma maçaneta, a gente não deixa faltar no nosso estoque. Até para reforma? Até para reforma. Nós temos cabina, nós temos toda a parte de reforma de caminhões, temos tudo aí. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Estou fazendo na oficina X do fulano, mas eu quero comprar as peças com a Morelatti, porque a Morelatti me falou que tem um preço diferenciado. Pode ir lá. Vocês entregam na oficina? Pacote, entregamos na oficina. Temos parcerias com seguradoras também, né? Tanto no Rio, aqui em São Paulo, as seguradoras que já fazem essa gestão de peças, né? E fique à vontade. Quem precisar de peças para reforma, pode contar com a Morelatti, que nós temos aí um portfólio enorme e disponível para atendê-los. Cara, que interessante, eu não sabia, que eu achei que reforma ia fazer só no concessionário e tal, tinha que ficar amarrado ali. Não, eu posso comprar lá na Morelatti. Pode. Mas comprar. o preço... Um preço especial para vocês. Preço bacana, como gosta de ouvir o caminhoneiro? É um preço bacana. Coisa interessante, muito bem. Isso aqui é o projeto de geração de energia eólica, também vocês estão envolvidos mesmo na sustentabilidade, né? Também. A Morelatti está muito focada na sustentabilidade, né? Eu vou falar um pouquinho aí do Instituto Veracruz, e esse é um dos projetos que o Sérgio Ribeiro tem cuidado aí da gente implementar esse projeto, né, dentro da Lagoa dos Patos, de energia eólica no Rio Grande do Sul. Então é um projeto muito bom que já está em andamento, né? E como que funciona esse projeto aqui da energia eólica? A energia eólica, ela gera, né? Aí está falando de 234 mil watts aí, né? No Rio Grande doSul. E ele aproveita os ventos com a natureza e vai gerando energia na região. Isso aí tem muito no Nordeste, né? Era isso que eu ia falar, porque Natal, me surpreendeu. Fortaleza. Me surpreendeu, né? Aqui, ó. Rio Grande do Sul, porque isso é muito comum. Lá eu vejo muito no Nordeste, quando eu vou para o Nordeste. Lá eu vejo muito. Tem muitos desses. Por causa da força do vento. Energia limpa, né? É uma energia limpa que a gente tem que somar e ajudar esse Brasilzão aqui a ter uma energia mais limpa para o nosso futuro. Né? E esse daqui é o famoso Instituto Veracruz. Esse é o Veracruz. O Sérgio Ribeiro é o diretor da Veracruz, né? Pertence ao Grupo Morelatti também? Pertence ao Grupo Morelatti. Pertence ao Morelatti. Como que funciona o Instituto Veracruz? O que é que ele faz? O Instituto, ele tem vários projetos aí. Nós estamos também com um projeto a parte de hidrogênio, né? O eletrolizador, que nós estamos fazendo um teste. Esse teste está sendo feito lá em São José dos Campos, com outro instituto como parceria. Também temos com o IPEM aqui. Então, são projetos que temos sustentáveis, tanto o a gás, como também o eletrolizador de hidrogênio, que pode reduzir mais de 25% de biodiesel na operação.
Isso está em teste, né? Mas o Sérgio, ele coordena todos esses projetos do barco, do rio. Nós temos mais de 3 mil barcos com o Eduardo Paz. E por que no rio, né? O rio tem uma estrutura muito grande de gás, só que só utiliza 10% dos recursos. Tem muito potencial para gás no rio. Então nós fizemos uma reunião no rio e estamos com um projeto lá, junto com a Cenemar, né, para avançar com esses barcos e passar para biodiesel a gás. Nossa, ó, você que assiste o podcast, você sabe que quando eu fico assim, eu já contei pra vocês em outro podcast, é porque eu tô aprendendo muito com o convidado. Quando eu fico assim, é porque eu tô aprendendo muito. O pessoal de casa já sabe, já, viu, Marcão? Já sabe? Já sabe. Quando eu fico assim, é a posição de pensador, eu tô aprendendo muito com o convidado e prestando atenção no que o convidado tá falando aqui. Então a modelagem, pelo que eu tô entendendo, ela não se restringe muito exclusivamente a vender peças, mas ela tá ali no desenvolvimento sustentável, no progresso sustentável ali do negócio também, é isso? Do negócio. Cara, que interessante. Eu estou na CNT também, que a CNT tem um grupo de trabalho lá em Brasília, né, que é do governo, né? E esse grupo de trabalho tem muitos projetos que estão em andamento, de hidrogênio, de gás, o GNL, que é mais fácil você transportar. Então tem muitos projetos em andamento no Brasil, onde eu faço parte desse grupo. E a Veracruz está também associada a esse grupo, porque qualquer demanda que surge para fazer testes, a Veracruz entra na linha de frente, faz o teste e a gente homologa e põe o projeto para andar, dentro da sustentabilidade que a gente tem. Então, o Sérgio Ribeiro é um irmão para mim, né? É um cara que está cuidando muito bem da Veracruz. E eu chegando na Morelate, a gente está com essa parceria com o Sérgio, e que a Veracruz é da Morelate também, né? Mas é uma pessoa fantástica que está no Brasil todo e no mundo todo também, que surge oportunidades. O Sérgio me avisa: Marcos, vamos para esse projeto? E aí a gente senta, discute e avança todos os projetos possíveis aí. Muito bem, porque era isso que eu ia perguntar. Aproveitando até o gancho da sua fala, você falou que no mundo todo, pelo visto, a Morelate já avançou fora do território nacional também? Também. Porque aqui está escrito: nossa visão é ser reconhecida como um catalisador global de mudanças positivas e progresso sustentável. Então você já tem projeto além mar, como diriam os poetas? Sim, sim. Inclusive em Angola. A gente está avançando um projeto em Angola, né, em conjunto com a MWM. Colômbia. Estamos marcando aí já uma reunião para a Colômbia, para desenvolver o nosso mercado em Colômbia. Tem Chile, tem México. Então a Morelate, ela está focada aqui, mas paralelamente a gente está desenvolvendo todos esses projetos fora também. Cara, que interessante. Se eu quiser seguir, aproveitando isso aqui, eu gosto disso aqui também. Hoje em dia é todo mundo na rede social. Se quiser seguir o Instituto Veracruz, tá lá nas redes sociais também? Tá nas redes sociais, pode seguir lá. É só colocar Veracruz, Instituto Veracruz, que já tem toda a nossa atualização lá dos projetos que a gente vem tratando. Atenção, você amigo da TV Caminhoneiro aí, que gosta dessa pegada sustentável, desenvolvimento sustentável, você transportador aí também que gosta disso. Aqui, ó, a Morelate também tem o Instituto Veracruz. Pesquisa e monitoramento, investimento também. Já segue lá nas redes sociais lá. Você encontra lá, encontra no Instagram? Isso. Encontra, YouTube tem também vídeos lá no YouTube? No YouTube acho que não, mas tem no site. Tem no site também, tem um site também. Tem no site. Oh, excelente aí, você que tem essa pegada, porque hoje a galera tá migrando para esse negócio do sustentável aí. Exatamente. A galera tá todo mundo falando de sustentabilidade e eu acho que é cada vez mais tendência de se falar sobre sustentabilidade, tomar ações voltadas à sustentabilidade, porque o planeta precisa. E a galera começou a sentir os impactos de uma meia desgovernança com relação ao clima e sentiu que tem que cuidar da casa. Esse efeito estufa aí. Exato. Porque se você não cuida da casa, não varre a casa, vai acumulando sujeira, Marcos. Acumulando. É isso ou não é? E aí prejudica a gente. E aí prejudica. E no final das contas... Isso volta para nós. Volta pro próprio morador da casa. Aquela sujeirinha varrida para baixo do tapete... Não põe. Não põe. No final das contas vai voltar. Exatamente. Muito bem, Marcos. É isso aí. Projeto de crédito de carbono. Isso aqui eu já ouvi muito falar. O que é esse projeto de crédito de carbono, Marcos? Esse tem algumas regiões que a gente tem feito um trabalho de crédito de carbono, que às vezes a pessoa usa o GNL, GNV, e ela pode ter esse crédito de carbono
Por exemplo, quem usa o elétrico pode ter um crédito de carbono também. Então tem um mapeamento aí de níveis de poluições e o que a empresa está fazendo para reduzir e ter esse crédito, né? Uhum. Então acho que é importante esse projeto de carbono azul aí, que é muito, muito bom esse processo aí. E também está ligado aqui, aliás, sustentabilidade está até no... Tá no topo aí da Morelate. Tá no topo da Morelate aqui, no topo da Que cadeia, é o que né? a gente vem buscando. Mas muito bem. Muito bem. E essa plataforma aqui de educacional integrada? Esse daqui eu fiquei interessado também. A Morelate tá virando, como é que fala? A palavra moderna aí que essa galera gosta de usar, o hub. O Hub. É hub que usa, né? Tá virando um hub de negócio aí, muito interessante. Esse é um projeto que foi feito aí junto com a Samsung e Google, né? Tá iniciando, o Sérgio Ribeiro tá tocando esse projeto aí, mas é justamente para integrar a tecnologia de ponta na parte pedagógica para os iniciantes aí que está iniciando aí os estudos, né, educacional. E Vocês estão apoiando? estão apoiando aí toda essa parte em conjunto com a Google e Samsung também. Preparando os jovens para o mercado de trabalho. Exatamente. Mas que interessante. Que interessante. Vocês estão preparando junto com a Google, que é o parceiro lá da Morelate? Google e Samsung? Google e Samsung. E também, né, todas as marcas que a gente já tem um relacionamento de longo prazo, né, as marcas de peças, nós também pegamos esses treinamentos de fábrica e levamos a fábrica lá no cliente final, para dar treinamento para todos os mecânicos. Que isso é importante para o desenvolvimento de todo mundo, né? Então, muitas fábricas que a gente tem um relacionamento aí de longo prazo, a gente leva as fábricas para o cliente final e dá esse treinamento lá na ponta, para eles utilizarem a peça no lugar certo, na hora de montar, certo, no torque certo. Então, todas essas fábricas também já têm um planejamento para 2026, para eles irem na empresa e desenvolver os mecânicos dos clientes finais lá. A gente fica muito preocupado com o desenvolvimento das pessoas também. Nossa, tô aprendendo muito aqui hoje, falando para vocês. Quando veio aqui é porque o cara é muito bom. Quanto menos eu falo, melhor o convidado. Já aprendeu isso já. Que interessante. Deixa eu te falar, ô Marcos, pelo visto vocês têm uma cultura voltada não só à venda, mas vocês veem o negócio como uma educação do processo do negócio, porque vocês estão envolvidos aqui com o Instituto de Desenvolvimento, com Veracruz lá, estão envolvidos com a educação de formação da cadeia de trabalho. Só falta você me falar que você também dá palestras. Também. Também dá palestras? Também dou palestras. E sobre qual tema? Eu dei muitas palestras esse ano de 2025 de sustentabilidade, né? Faz 15 dias atrás eu tive num evento do IPEM. IPEM é o Instituto de Pesos e Medidas? Pesos e Medidas. Então, nós falamos um pouquinho aí de todo o processo de gás. Fui em Brasília, na CNT, apresentar todo o nosso processo que a gente tem feito nas garagens de ônibus, junto com a Morelate e a Veracruz. Então, tem várias palestras aí de agregar valor na sustentabilidade que a gente vem trazendo. Eu fui para a China também, né? Fiquei muito tempo na China, vendo todas as tecnologias, né? De hidrogênio, de gás, e também eu coloco isso aqui para o país, né, porque eu vejo que no nosso país, aqui no Brasilzão, tem tecnologia para tudo. Cada um tem sua fatia. Nós temos a fatia do diesel, temos a fatia do elétrico, a fatia do gás, né, porque não dá para monopolizar, vou ter tudo elétrico, porque não tem energia. Então a energia está sendo tem disponível para um certo quantidade de caminhões e de ônibus. E depois isso vai para hidrogênio, vai para elétrico, vai para gás. Então cada um vai ter sua fatia aqui nesse país, como está sendo feito em outros países também, né? Eu tenho uma curiosidade. Outra curiosidade agora, você que tem essa vasta experiência. Lá na China, estão mais avançados que nós na questão da eficiência energética e na sustentabilidade? Sim, muito mais. Tem cidades já que tem 100% de elétrico, né? Motos elétricas, táxi elétrico, ônibus elétrico, caminhão elétrico, caminhão a hidrogênio, ônibus a hidrogênio. Então eles estão muito, muito avançados com isso aí, estão bem avançados. Eles estão mais na frente. Estão na frente. Estão na frente. Estão na frente. Quem quiser contratar o Marcos, quem está assistindo o podcast aí, quiser contratar o Marcos, quiser levar o Marcos para dar uma palestra, como é o contato?
Pode Te colocar encontra onde? marcos.araújo@morelate.com.br. Aí, só convidar o Marcos. A gente Dando espaço na agenda. Tendo espaço na agenda. Tendo espaço na agenda, vai. Muito bom. Isso aqui, o que é esse projeto Cenemar aqui? Esse é o projeto que o Sérgio abriu aí o mercado lá no Rio. Aquele que eu te falei, né, que tem muita a infraestrutura de gás do Rio, se usa entre 10% e 15%, dá para ter um potencial para usar mais. Esse é um dos barcos que nós vamos passar de diesel para gás. Um deles, né? E esse é um projeto junto com a Cenemar no Rio de Janeiro, que a Morelate está aí junto com eles, aí está toda a equipe, né? Essa é toda a equipe do projeto. Esse é o projeto da Cenemar, tá o Sérgio Ribeiro ali de camisa branca. Qual que é? O Sérgio Ribeiro é o do Instituto Veracruz. Esse é o Sérgio Ribeiro. Esse é o Sérgio Ribeiro. Esse é o Wilson, nosso advogado da Morelate e da Veracruz. E todos os parceiros aí da Cenemar, né? Então esse é o grupo de trabalho aí que já avançou, cada um deles aí com muita experiência, né? De vida e de conhecimento do tema de barco aí. Então a gente já abriu isso daí no Rio de Janeiro e já é um avanço, né? Já um avanço, já. Esse é o projeto quando eu estava na Sambaíba, que saiu o ônibus a gás a biometano, e já estão fazendo aí o projeto junto com a MWM, né? Aí está o Christian, gente boa demais, da MWM, é o diretor. E não só aqui em São Paulo, isso vem avançando também para o interior de São Paulo, vem avançando para o Rio de Janeiro, né? Que é o gás biometano aí para os mercados. E tem o gás GNV também, que vai ser estruturado, tem projeto para o Tocantins, tem projeto para o Mato Grosso, tem na agricultura, esse é do Chile, o GNL, né? Como se transporta o GNL, porque o GNL é o gás líquido. Era isso que eu ia perguntar. Qual que é a diferença do GNV para o GNL? O GNL ele é o gás líquido que facilita os seus transportes, né? Se eu transportar o GNV, ele tem um custo maior, porque o volume é maior, né, para transportar. Então, por isso que eles usam o GNL de fácil transportes e quando chega na operação, ele vira o GNV, né? Então, aí está toda a estrutura também. E aí que eu comentei contigo das decisões de alguns fabricantes, né? O HVO. O que é o HVO? O HVO tem o B20, o B15 do biodiesel, né? Esse é 100%, que é o biodiesel hidrogenado, que ele não gera o CO2, NOx e materiais particulados. Então esse é o 100%, que hoje a gente não tem no Brasil ainda. Eu sei que a Vibra tem um lote de HVO para fazer um piloto, né? E o HVO hoje ele tem um preço muito alto. Ele é quase 2, 3 vezes a mais do que o biodiesel que a gente tem, né? Então, enquanto o HVO não abaixar e aumentar a demanda e abaixar esse preço, vai ser difícil ele entrar aí. Mas já tem alguns pilotos que eu também estou tratando isso com a Vibra, né? E o biometano com futuro promissor, que é algum nicho de mercado que vem surgindo aí em São Paulo e outras regiões. O hidrogênio que eu comentei, né? Melhor alternativa, mas hoje o preço é inviável. Posso fazer uma provocação? Claro. Por que, na sua interpretação, o hidrogênio é a melhor alternativa? Ele é alternativa porque ele é uma energia limpa, né? É um hidrogênio que ele faz a explosão ali no motor limpo, não contamina, contamina o CO2, não libera materiais particulados e o NOx, né? Então, essa é a preocupação até do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, de reduzir o CO2. Já tem um cronograma, né, um plano de redução de CO2, NOx e materiais particulados. E esse plano, dentro está o elétrico, está o gás, e futuramente vai vir o hidrogênio também, como parte. Mas é que hoje a tecnologia está muito cara para ser aplicada na operação. Mas vai chegar um momento que ela vai se pagar. Como está sendo feito na China, né? Hoje na China tem uma frota inteira de hidrogênio e já tem postos de hidrogênio na rua para você abastecer. E aqui o hidrogênio você tem menos emissão de NOx? 100%. Zero? NOx, aí aproveitar para explicar para o amigo caminhoneiro, NOx é o famoso NOx. É o NOx. É o NOx. Lembra daquele sensor de NOx lá que você vai na concessionária, da falha, lá na manutenção e tal? Que ele mede exatamente isso aí, ó.
a emissão de NOx na atmosfera. Quando ele dá falha, você vai entender, caminhoneiro, porque reduz a potência do seu veículo em até 40%. Agora, ainda mais, viu? Na nova geração de caminhões, reduz ainda mais. Ainda mais. Por causa do atendimento às leis ambientais. Que, inclusive, importante falar para o caminhoneiro que está lá em casa, lá vai estar escrito no seu caminhão Euro 6. Euro 6 é um atendimento à norma europeia, mas saiba você que existe uma regulamentação aqui no Brasil e nós estamos na fase P8, é o Proconv P8. É isso aí. Regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Muito bem. Ônibus elétricos também? Os ônibus elétricos já estão em operação, né? Tem aí uma meta de 1.500, 2.000 ônibus, era 3.000 no início, só que a gente não está conseguindo pelo tema de disponibilidade de energia, né? Me ajuda com um detalhe. Na Morelate hoje, eu tenho um grande encontro peça para ônibus elétrico também? Hoje nós temos toda a parte de suspensão, rolamento, tem tudo. Já? Já temos disponível, né? E os eixos elétricos EZF, no caso aí da Mercedes, né? Também tem a Eletra, tem a própria Scania que tem o seu, né? Então, cada um tem a sua parte aí, mas os periféricos aí de rolamento, suspensão, a gente já tem tudo disponível. Já tem para o ônibus elétrico também. Válvulas e tudo, né? Acabamos de falar, né, Marcos? Euro 6. Tá Euro 6, que é o Proconv P8 aqui no Brasil. É que a gente gosta de glamourizar. É isso aí. A gente gosta de glamourizar. Aí tá o Euro 6, que também faz o seu benefício de reduzir o CO2, NOx e o NOx. O gás, né, que nós falamos. E outras soluções sustentáveis que está vindo por aí. Né? Ah, Marcos, excelente. Eu tenho uma pergunta. Eu sou gestor de manutenção, além de apresentador aqui do podcast, também sou gerente de manutenção. Eu tenho muita dificuldade de encontrar peças a gás, de veículos a gás no mercado. Eu encontro lá na Morelate? Hoje nós temos a parceria com a MWM, né? Tanto é que tem caminhões e lixos no Rio que a gente já está atendendo a gás. E todas essas peças e componentes a gás, nós que temos disponíveis nas nossas lojas. Ah, quer dizer que você já tem disponível? Sim. Onde eu encontro a disponibilidade de peças lá? Vai me falar que você tem para tudo também lá do caminhão, no a gás, do motor, câmbio, diferencial, suspensão. O que a gente tem são todos periféricos. Todos periféricos. Válvulas, sensores, que isso aí tem que trocar com o tempo, né? E essa parceria que a gente tem com a MWM, já estamos começando no Rio, porque cada 15 dias tem alguns componentes, uma válvulazinha, um sensor, tem limpeza para fazer no sistema do gás. E tudo isso a gente já tem disponível no nosso Rio de Janeiro lá. Cara, que interessante. Então, é só para eu ver o que vocês têm disponível, é só acessar o site lá da Morelate. Da Morelate. Parece que você também, se possível, instala lá na empresa, no computador, o programa lá, o catálogo de peças, instala? Esse daí é o trabalho que a gente vem fazendo de peça fácil, né? Peça fácil? E a gente está implementando, fazendo um piloto aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, né? E esse peça fácil é um catálogo que tem nas seguradoras, por exemplo. Ela faz o próprio orçamento e já manda esse orçamento para a Morelate. Então, isso facilita muito. O catálogo ele é todo interativo, tem fotos da peça para não errar, tem especificação da onde aquela peça é usada. Então, ele pode fazer o seu orçamento, um caminhão batido, por exemplo, ele vai poder fazer o seu orçamento muito rápido, mandar para a Morelate e essa peça vai chegar no destino aonde a empresa vai reparar esse veículo alinhado com a seguradora, né? Como que está funcionando? Hoje é uma dúvida constante, aproveitar até essa pergunta aqui para já entrar nesse tema, a cadeia de distribuição. Eu peço uma peça hoje, por exemplo, eu moro aqui em algum bairro de São Paulo, peço uma peça na Morelate. Quanto tempo demora para receber essa peça? Vocês fazem a entrega na garagem do cliente? Nós entregamos na garagem do cliente muito rápido, né? Um cliente que pede de manhã, cedinho, no máximo 10, 11 horas já está no cliente, né? Se for uma região mais longe, a gente já tem também a parceria com as transportadoras para levar essas peças para a gente. Então, é de imediato. Né? Então, as pessoas que estão assistindo até em outros lugares do Brasil que viram, que não tem a filial da Morelate lá, mas a Morelate também entrega lá, caso seja comprado. Nós vendemos para Rondônia, vendemos para Mato Grosso, vendemos para vários lugares que a gente não tem a concessionária, mas temos o cliente, que isso é o que importa. Que o mais importante hoje é a gente conhecer as necessidades do cliente
e entregar essa solução na medida, né? Como diria o José Resch, vocês foram clientar em outros estados. Ele sempre me ligava, Marcos, estou clientando aqui, vou clientar hoje. Então, o cara, para cliente, o Resch é especial. É fantástico. É fantástico. Vamos então, clientar. Vocês estão clientando no Brasil inteiro, como diria o Resch. Exatamente. Olha só, Morelate, no caminho para o desenvolvimento sustentável do transporte. O programa Despoluir, esse é o programa de vocês também? Esse é o programa da CNT, Despoluir, onde... CNT, onde o senhor deu palestra? Isso, lá em Brasília. Lá em Brasília. Né, do governo, ele tem um propósito, pode colocar na outra página? Ótimo. De promover a melhoria de qualidade de vida dos transportadores. Então, o que faz o Despoluir? Eles vão na garagem e colocam um sensor no escape para ver quanto está saindo de fumaça em cada ônibus, para ver se todo o sistema está adequado. Então ele faz um double check em toda a frota dos ônibus, e se o ônibus está saindo fumaça preta, ele detecta, repare esse daqui que está com problema. Então o Despoluir, hoje, a principal iniciativa dele é desenvolver a sustentabilidade no Brasil. E essa é uma ação que ela faz em todas as frotas de ônibus aqui em São Paulo, e tem no Brasil todo, que são equipes que chegam com o carro lá, com equipamento, tudo alinhado já com a transportadora também, e faz os testes e te ajuda a detectar algum ônibus ou algum caminhão que esteja fora do parâmetro de poluição. E aí esse caminhão é parado, é trocado um motor, é trocado um anel, é trocado uma junta. Então isso ajuda muito na sustentabilidade e na valorização humana, né? Na ética, no comprometimento, na inovação. É um grupo muito bom que está lá em Brasília. A responsável é a Érica. A Érica é muito responsável aí. A Érica é a responsável pelo programa Despoluir. Programa Despoluir. Muito bem. É ela que faz toda essa gestão aí. Está sendo coordenado em Brasília? Em Brasília ela tem um grupo de trabalho onde eu participo, né? A gente tem reuniões, vai nas fábricas, vai na Scania, vai na Mercedes, vai na Iveco. Então tem muitas empresas grandes aí que a gente vem fazendo todo esse trabalho para poder então vocês estão conectados com as transportadoras também. Transportadoras, empresas de ônibus. É um trabalho muito bonito que a Érica vem fazendo aí através de Brasília. A gente vocês apoia, estão inseridos. E eu estou aí inserido porque qualquer projeto de melhoria, de redução de CO2, de NOx, a gente vai trabalhando, né, para poder apoiar esse grupo da CNT que está em Brasília. Muito bem. Um outro detalhe, Marcos. Dentro dessas questões ambientais, há incentivos por parte do governo. E eu vejo que há um forte engajamento por parte da Morelate também, de tudo que a gente viu aqui, do Instituto Veracruz, do projeto Despoluir, do outro projeto de educação e tal. Por que esse interesse tão grande da Morelate? Por que a Morelate expandiu a visão desse jeito, desse tamanho? De onde é que nasceu esse pensamento? Por que não se restringiu só a cadeia de peças? Aí o Nivaldo tem uma visão muito ampla naquilo que eu comentei contigo. Porque é bastante interessante, se você me permite uma parte. É interessantíssimo. Você pensar, você que está aí em casa, o cara que deveria estar vendendo peças na teoria, vendendo peças ali. Não, o cara está preocupado, está vendendo ali soluções até ambientais ali. Exatamente. O cara está com uma visão fora da curva. Fora da curva. Se me permite o termo. Não, justamente é isso. É de conhecer muitos clientes e fazer essas ações para esses clientes que estão querendo também reduzir o CO2 no seu estado, né? Você pega um cliente com uma frota de 4.000 ônibus, 4.000 caminhões, eles querem também fazer uma solução para isso, e aí entra essas soluções de gás, entra as soluções de hidrogênio, do próprio eletrolisador que a gente está fazendo esse projeto, né? Então, não é só vender peça, porque a peça ela não soluciona os 100% dos nossos clientes. A gente tem que entregar a solução na medida para cada um. Então, tem muitos clientes que querem trabalhar com gás, a Morelate vai estar presente. Quer trabalhar com hidrogênio? Nós vamos nos preparar para ter peças de hidrogênio também. Vai trabalhar com elétrico? Vamos ter peças para elétrico.
Então, é essa visão 360 graus que a gente tem para entregar uma solução completa. Ô Max, mas muito interessante essa visão completa. E aí, Marcos, sabe o que também é interessante? É quando a gente tem uma ferramenta na mão, tem um equipamento na mão, tem diversos recursos nesse equipamento, mas por alguma razão ele se perde, não é bem utilizado. Ele perde o sinal. Eu vou dar um exemplo clássico. Vamos lá. Agora, no ao vivo. Vou aproveitar no ao vivo aqui, vou aproveitar no tema aqui. Quando o computador aqui perde o sinal, perde a energia. Você tá vendo aí no ao vivo? Perdeu a energia, ficou com a tela escura. Sabe o que pode ser o significado disso aqui? É você com um caminhão, você que é caminhoneiro, um caminhão aí em casa, que você dirige. O caminhão hoje tem diversos recursos tecnológicos, diversas ferramentas. A montadora preparou diversas ferramentas de telemetria. Mas você está com a tela escura do seu caminhão porque essas ferramentas de telemetria não foram traduzidas para você. Mas o meu amigo Marcos Araújo, com a imensa experiência que ele tem de anos aqui, ele me falou que tem uma empresa que traduz isso. E além de traduzir, dá dicas de como ser melhor. Exatamente. Como é o nome da empresa, Marcos? É Mobis2. Mobis2. O que faz a Mobis2 e como que funciona, cara? Para o amigo caminhoneiro que está em casa, que quer se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Primeiro, falando um pouquinho de telemetria, né? Desde a época que eu trabalhei na Scania, Mercedes, todas as marcas hoje já tem uma telemetria, né? Só que o problema não é só a telemetria. Se você pegar uma base de dados de telemetria, ela é muito grande. E hoje o grande problema está de você extrair essa informação e gerar um plano de ação para cada motorista, né? E hoje a maioria tem a informação de freada brusca, de consumo de combustível, tudo, mas não tem conectividade. Não adianta. Isso é uma experiência que eu tive aí muito grande. Não adianta chamar o motorista para uma sala e vocês estão errando aqui, está errando ali. Não adianta. Isso não adianta. Eu posso ter a melhor telemetria do mundo, mas por trás disso eu tenho um grande profissional, que é o meu motorista, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo motorista, que é um guerreiro, e ele precisa ter essa saída de informação de telemetria, como isso chega na mão do motorista. E a Mobis, ela foi criada justamente por uma filha de um empresário de ônibus que começou a identificar essa debilidade que os motoristas não se desenvolviam. E hoje a Mobis2 foi criada justamente para mapear. Então, vou te dar um exemplo do que a ferramenta faz. O motorista faz a sua operação durante o dia. Quando ele chega à tarde, já aparece alguns vídeos de 1 minuto, 40 minutos, 40 segundos, máximo 1 minuto. Vídeos curtos, relacionado ao desvio da operação que ele teve. Então, por exemplo, ele andou aí 150 quilômetros no dia com o ônibus. Quando ele volta, o sistema vai falar, olha, você falhou aqui, foi freada brusca. E aí tem um vídeo falando, olha, freia menos, não tem necessidade. Olha, aqui você acelerou muito. Você estava com uma rotação de 2.000 giros. Para quê? Não precisa. Anda com 1.500. E aí ele vai subir, ele não vai perder a força. O ônibus vai subir. Então são dicas importantes, onde o próprio motorista se autodesenvolve e ele consegue ver as melhorias dele e também ver se ele está acima da média de todos os motoristas da empresa ou abaixo da média. E o que quer dizer isso? Isso eu aprendi muito com a Scania, você também trabalhou na Scania, você vai lembrar, de não fazer nada top-down. Se vem um instrutor discutir com o motorista que ele não está indo bem, cara, você acabou com o cara. O instrutor hoje, nesse momento, com essa ferramenta, ele pode ver o motorista que vem caindo e ter uma conversa com ele. Então, muitas vezes, você chama o motorista, o problema não é ele estava com um problema particular da família. Então, dá uma semana de férias para ele e na outra semana ele volta com todo o vapor. É entender as necessidades do motorista e conhecer o porquê que
que ele não está performando. Porque é uma ferramenta dessa, você economiza combustível, você reduz acidente, você desenvolve o motorista e motiva eles também. Né? Tem algumas empresas já dando prêmio para os melhores, aí, os top 10 motoristas, dá um prêmio para o cara, para uma viagem. Isso é motivador. E isso sim desenvolve. Porque a partir do momento que eu tenho uma telemetria, que eu dependo de uma pessoa analisar e depois ficar chamando motorista por motorista, não, esquece, gente. Esquece. Eu acho que a Mobstrew veio para ficar, ela já está aqui em São Paulo, na parte de transportes urbanos e dos ônibus. Já tem Uber, tem Mercado Livre, tem caminhões, está indo para a agrícola. Você já testou também onde trabalhou, Marcos? Já testei. Já testou? Aprovado? Na Sambaíba, aprovado. Dá um resultado muito bom. Motiva os motoristas, né? Que é o mais importante. E você reduz custo. Você reduz custo. Diminui os acidentes, diminui o consumo de combustível. O seu caminhão em si, você operando ele bem, ele vai ter uma vida útil melhor. O seu ônibus vai ter uma vida útil melhor. Então, é uma ferramenta fantástica que vale a pena conhecer. Que interessante, cara. Muito interessante. O Pigoso fala sempre, né? Luiz Pigoso fala que... Pigoso é um professor disso. Isso é um mestre. Na questão de consumo de combustível, Pigoso é um mestre. E só um detalhe, falando do Pigoso, como a Mobis também, a gente tem a pílula para cada motorista, porque cada motorista tem os seus desvios. Exato. Não tem motorista que todo mundo erra a mesma coisa. Não, cada um tem um perfil diferente. E você tem que dar a pílula correta para cada um. E essa pílula a Mobis criou e desenvolveu. Para cada perfil de motorista, ela tem uma pílula que vai ajudar no desenvolvimento dele. Mas olha só que interessante, Marcos. O que me chama a atenção na sua fala e na colocação. Olha só que coisa interessante. Num mundo cada vez mais de dados, relatórios, estatísticos, você está apontando para uma outra direção. E eu acho que isso se conecta muito com a tua história de vida e com quem tu se transformou. Exatamente. Pro lado humano. Uhum. Você está olhando para além dos números daquele motorista. Porque hoje é um consenso no mercado demitir por performance. Tu está fazendo 3,5. Mas como você está dizendo, como diz Pigoso, ou eu estou entendendo errado, porque eu estou entendendo dessa ótica. Tá certíssimo. Essa ótica, Marcos? Essa ótica. Eu acho que quem move a empresa são as pessoas. E cada vez mais, e eu sempre reforço isso, né? É o respeito com as pessoas. A gente tem que estar como líder respeitando as pessoas e desenvolvendo, porque o líder hoje, ele pensa que o cara virou chefe, ele vai sentar em cima de todo mundo. E não é assim. O líder, ele tem que enxergar o perfil de cada um, colocar as pessoas no lugar certo. Esse é o papel do líder. E também da própria presidência. Isso tem que vir de cima para baixo, né? Com respeito, tratar todos no mesmo nível, desenvolver as pessoas. E só isso, você não sabe o quanto faz a diferença de um ambiente de trabalho. De ter esse respeito, se a pessoa errou, conversa. Isso faz uma diferença de ambiente de trabalho, você ganha eficiência, o seu resultado melhora. Então, é muito importante, gente. Antigamente, era chicotada, hoje quem dá chicote não adianta. E chicote é diferente de cobrar, porque eu cobro, mas cobro com educação e procuro ver as dificuldades do meu líder, aonde que ele está falhando para eu poder ajudar. Então você tem a cobrança, mas você tem também paralelamente ir ajudando. Vai por aqui, vai que eu te ajudo. E ele vai se sentir acolhido com isso, né? Que maravilhoso. Eu até me relembrou aqui um dos episódios do podcast que eu recebi uma Red Hunter dos pesados. Acho que é uma das maiores do Brasil em pesados, é a Elizabeth Virgílio, a Beth. Ela falou, ó, troca o chicote pelo chocolate. É isso aí. Troca o chicote pelo chocolate. E foi exatamente nesse consenso, nesse sentido aí, de olhar para o lado humano, que é o que o Pigoso fala muito também, de olhar para o lado humano do motorista. Isso. De entender o que está acontecendo, além do número que está ali, cru, seco, visceral, da telemetria. Exato. Isso é
é até confortante, fico até feliz em ouvir isso, sinceramente. E a gente tá, além desses números, dados, relatórios, são humanos. Como diz o CEO do Starbucks, a frase atribuída a ele, nós não estamos no negócio de café, de café servindo pessoas, nós estamos no negócio de pessoas servindo café. Muda a São visão, pessoas, né? Exatamente. São pessoas. Tudo são pessoas. Tudo né? são pessoas. Marcos, eu não entendi, a gente não falou ainda sobre quem é o Marcos lá na Morelate. O que o Marcos faz lá na Morelate? O Marcos é o que hoje lá na Morelate? Hoje eu estou como CEO da Morelate, né? E o meu papel é fazer as coisas andarem e aplicar, né? Eu sempre aprendi uma coisa que, como tem a telemetria, eu também tenho meus DREs para analisar, né? E aquilo que eu falo, o DRE, ele te dá uma direção, um norte, né? Onde você tem que corrigir nos processos, reduzir custo, ver o processo de impostos, né? A parte fiscal, mas ele te dá um norte. Hoje eu não consigo trabalhar sem o DRE. Ele é uma direção que eu analiso o DRE hoje de cada filial e dou um norte, mas também eu desço na operação para ver se esse norte está indo certo de acordo com os números que a gente tem, né? Então, hoje, um CEO não adianta ele ficar só numa sala, vendo números. Eu acho que não é produtivo. Ele tem que ver os números e ajudar a diretoria a descer e aplicar e resolver os desvios que tem em cada processo e no dia a dia, né? Eu acho que é importantíssimo você dar a mão para cada diretor de cada área, dar a mão para o cara de vendas, dar a mão para o cara de compras, vamos lá, eu te ajudo, ó, melhor aqui, porque lá na frente você vai ver um resultado muito bonito e gratificante, porque é o meu papel também desenvolver as pessoas na Morelate, né? Isso para todos, de todos os diferentes níveis, né? Então eu converso desde diretor até no processo de logístico, a gente conversa com as pessoas, vamos lá, você consegue, dá apoio, dá direcionamento. Então, além, o DRE é o guarda-chuva, para ver se tudo está indo no vento certo, e se não está, você desce essa informação com a gestão à vista, com indicadores, com BI, mostrando que a gente tem que melhorar, e as ações. Porque não adianta ter o DRE só para dizer, ó, deu prejuízo, mas e as ações? Tem que ter plano de ação, quem vai fazer, quando vai fazer, e o que vai trazer de resultado isso. Tem que ter um acompanhamento. E esse é o trabalho que eu venho fazendo com a Morelate, né? Não só a parte interna, mas trazendo negócios para a Morelate nesse Brasil todo e na América Latina, pelo relacionamento que eu tenho com muitos clientes, frotistas, né? Tem muita coisa para desenvolver, isso é o básico que a gente está fazendo, mas tem muita coisa por vir na Colômbia, no Chile, Angola também, com parcerias com grandes fornecedores aí, junto com o Sérgio Ribeiro, parceirão nosso, que é para a gente poder chegar onde a gente está e onde a gente vai chegar. Que muito bom, cara, de ouvir isso, que especial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu entendi uma coisa de tudo que a gente falou aqui, é que na tua visão de negócio, pessoas no centro. É isso aí. É isso? É isso aí. A pessoa tem que ser o foco, né? E eu comento, muitas pessoas reclamam, e ela tem que mudar essa parte de reclamar e trazer uma solução. Não adianta reclamar, porque o que acontece? A gente fala de preocupação, né? As pessoas ficam preocupadas, e o pré, né? Pré-ocupação. Eu estou ocupando a mente com coisas que eu nem sei se vai acontecer. E muita gente fica preocupada, né? Que é a palavra preocupada, vai enchendo a cabeça de preocupação, de problemas, que você nem sabe se lá na frente vai existir. Então eu sempre falo para todo mundo vai ter problema, vai ter preocupação. Então essa preocupação põe na prateleira, não enche a sua mente com preocupação. A sua mente tem que estar limpa para produzir e entregar o que deve ser entregado de acordo com a estratégia da empresa. As preocupações põe na prateleira e no momento certo você vai resolvendo. Seja positivo, não seja negativo, traz soluções. Fala para quem está em casa aí, Marcos, então, seja positivo. Seja positivo, né? Preocupação, problemas na vida a gente sempre tem, e é o que eu falo, deixa a cabeça limpa com coisas boas. E os problemas põe na prateleira, uma hora você resolve, não fica preocupado.
Porque aí vem gastrite, fica enfermidade, vai para o hospital e não precisa. E essa outra parte da nossa liderança, todos os diretores, temos que cuidar das pessoas. Cuidando das pessoas e orientando ela no caminho certo. E essas preocupações que trazem, falam mesmo. Pô, põe na prateleira, uma hora resolve. Não se preocupa. Mantém a sua mente com coisas positivas e sempre orando para Deus. Eu acho que Deus está sempre do nosso lado, Ele tem o nosso plano de vida e sempre confie, ore bastante, que todo mundo pode chegar lá, tá bom? Amém. Amém. Fiquei muito feliz. Eu lembrei de uma frase do Ayrton, por sinal eu estava na Interlagos no último domingo lá, que é a seguinte: seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe na vida, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Isso é importante. De alguma forma você chega lá. Importantíssimo. Importantíssimo, né, Marcos? Importantíssimo. Ô, Marcos, são 9h50 da manhã aqui em São Paulo, estamos aqui direto do estúdio da Uzi Space, aqui na Rua Augusta. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. É um prazer meu. Prazer imenso receber aqui, um papo muito produtivo. Muito bom. A gente, é que a gente tem que entregar, senão a gente ficaria mais 2 horas aqui facilmente. Mas eu gostaria de te propor uma viagem no tempo. Para que a gente encerrasse esse podcast e você desse o encerramento e suas palavras finais para o público de casa com essa viagem no tempo. Eu queria que o Marcos viajasse alguns anos atrás, quando o Marcos era um jogador de futebol. Opa, vamos voltar lá então um pouquinho. Quando o Marcos era um jogador de futebol. O Marcos era um jogador de futebol, um menino, 17, 18 anos, devia estar cheio de sonhos na cabeça. Sim. Cheio de desejos, cheio de querer fazer diferente, de conquistar o mundo. Mas Deus tinha uma outra jornada para o Marcos. Caminho. Tinha um outro caminho para o Marcos. Eu vou contar um pouquinho. Com 12 anos, eu sempre joguei muita bola, né, na minha infância, né? E com 12 anos eu fazia brinco de prata, né? Esses brincos de prata, correntinha. Comecei a trabalhar lá, que a minha mãe falou: faz alguma coisa para você conhecer o que é trabalhar, o que é ter responsabilidade. Então eu trabalhei nos meus 12 anos aí e paralelamente joguei bola no Santo André, né? Treinei muito no Santo André. E quando chegou nos meus 16, 17 anos, eu comecei a ter uns desmaios e tive um problema na pâncreas, fiquei 3 dias em coma, fiquei em cadeira de roda porque eu não sentia daqui para baixo, né? E isso acabou com o meu sonho, porque a gente, quando está crescendo na vida, aí a gente tem um sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol, né? E infelizmente, mas felizmente, e por que felizmente? Depois de eu ter passado toda essa... Foi mais ou menos 2 anos aí no Hospital Brasil, de idas e voltas no hospital, para descobrir o que estava acontecendo. E aí descobriram que eu tinha um problema na pâncreas, né? E depois disso, o meu pai me pagou um curso de Access e eu comecei a fazer esse trabalho na central de atendimento da Scania. E aí eu cheguei para o Luiz Pegorim, né? Na época eu falei: Luiz, me dá a oportunidade de eu entrar na Scania, né? Eu sei que eu não conheço os produtos, nem caminhões, nem ônibus, mas eu faço os cursos durante o dia, né? Então eu trabalhava à noite, chegava meia-noite, saía às 7 da manhã, já ia para o centro de treinamento, né, na Scania. Meio-dia eu saía, almoçava na Scania e ia dormir em casa. E depois ia para a faculdade até às 11 da noite e voltava a trabalhar de novo. Marcos, você não vai aguentar. Eu falei: não, dá essa oportunidade. E ele deu, e eu cumpri com o que eu falei, né? E com isso, dentro do meu desenvolvimento, dentro da própria central, aí eu consegui ir para a Scania, e da Scania eu comecei a passar por várias áreas até chegar onde eu estou aqui, né? E é uma lição de vida, né? Como você se sente hoje, olhando para trás, olhando para toda a história que você construiu, Marcos? Como você se sente e que mensagem você gostaria de deixar para quem está em casa? A mensagem é gratidão, agradecer a Deus por todos esses momentos, né? Na vida a gente tem os nossos altos e baixos, né? Mas eu sempre senti Deus perto de mim, apoiando e ajudando, e nunca fazer mal a ninguém. Eu acho que
prejudicar alguém, isso não está dentro da nossa índole, né? Eu acho que tem que ajudar todos e fazer o bem. Então, tendo Deus do seu lado e fazendo o bem, e você ter essa energia para transmitir para as outras também crescerem, eu acho que não tem preço, né? Então, e queria agradecer a minha mãe, que passou por tudo isso, né? Me levou no hospital, me ajudou, passou uma fase difícil, preocupada, né? Com um filho novo já, que não andava, de cadeira de roda. Então, mãe, Dona Vera, te amo muito e obrigado por ter me seguido até aqui nessa missão de vida, e você é uma guerreira também. Um beijão para você. Abraço para Dona Vera aí. Muito obrigado, Marcos, por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Realmente foi muito bom o bate-papo, muito feliz. Um excelente episódio, um dos melhores que eu já fiz, dos mais inspiradores que já fiz até aqui. Muito obrigado. Muito inspirador. A você que está em casa, espero que você tenha curtido, que você tenha tanto prazer em assistir como eu tive prazer em fazer esse episódio. E como sempre eu gosto de encerrar com a frase do nosso Guimarães Rosa: é junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu tava junto de um bom aqui. Prazer, Marcão. Prazer meu. Um abraço, cara. Abraço, turma de casa. Um abraço, gente. Abraço.